dia, querida igreja, sejam muito bem-vindos a esse domingo de manhã para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. Quero agradecer mais uma vez pelo privilégio que você me dá de entrar na sua casa e de compartilhar a palavra de Deus com você, mesmo que à distância, mas que esta palavra faça efeito, faça sentido e venha a causar impacto nas nossas vidas. Eu quero convidar você a ler comigo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós já tratamos esse texto, vou permanecer no mesmo texto para aprendermos ainda um pouco mais desse grande servo do Senhor chamado Paulo. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Paulo, então, ele nos exorta: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente ou repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado não apenas com a leitura, mas também com a meditação que faremos nesse trecho, nesta manhã. Eu quero convidar você a orar comigo e eu quero suplicar a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu lar. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e mesmo à distância podemos estudar juntos a Tua palavra. Pai, a nossa oração nesta manhã é para que a palavra lida, a palavra explicada e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas venha a provocar uma grande transformação, que o Senhor conforte os nossos corações, nos incentive e nos motive a seguir adiante, a prosseguir para o alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu quero rogar a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa, sobre cada família que participa deste culto. Por favor, ó Deus, continua a proteger, guardar, suprir as nossas necessidades e tudo isso pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Então, ó Deus, seja o Senhor engrandecido nesta manhã, seja o Senhor engrandecido com tudo que acontece aqui neste culto. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que está nos visitando que é um grande prazer ter você aqui participando conosco e mostrar para você que aqui nós temos, um QR Code, e esse QR Code serve para que você aponte a sua câmera ali e faça uma inscrição, um cadastrinho, só dizendo quem você é, de onde você é, para que a gente possa conhecer. Normalmente nos nossos cultos presenciais, nós perguntamos se as pessoas estão nos visitando, nós queremos saber o nome, nós queremos saber de onde é, nós queremos dar boas-vindas. E não vamos fazer diferente online. Então, se você nos visita, não importa, se você nunca esteve aqui num culto presencial,
mas nos visita. Então, entre ali, faz o seu cadastro para que a gente possa se comunicar com você e quando as coisas voltarem, retomarem ao normal, nós possamos convidar você a vir participar de um culto presencial aqui conosco, tá bom? Então, Deus te abençoe, você que nos visita também, que a palavra de Deus faça sentido na sua vida. Falando ainda em culto presencial, os nossos órgãos, né, o governo permitiu que igrejas fossem reabertas com 25% da capacidade, mas conversando com os nossos diáconos, avaliando a situação ainda muito complicada, muita gente sendo contaminada, nós decidimos aguardar um pouco mais, esperar um pouquinho mais até que as coisas se estabilizem. Então, nós estamos atentos aos acontecimentos e vamos permanecer apenas com cultos online, até que a gente veja que as coisas estão estabilizadas. E dessa forma, nós não ficamos num abre e fecha, né? E quando abrirmos, a nossa oração é para que a gente abra de vez, com 25%, com 30%, com 50%, com 100% da capacidade, que em breve, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós consigamos retomar aí todas as nossas atividades, tá bom? Sobre a nossa campanha de doação de cestas, mais uma vez você tem aqui um QR Code, e esse QR Code é para doações. Então nós estamos pedindo a sua cooperação, a sua contribuição, nos doando parte de uma cesta ou mais de uma cesta, para que a gente consiga atender. No ano passado, nós atendemos mais de 300 famílias. Esse ano, eu não sei como vai ser, mas pela fé, eu tomei a decisão de comprar já 150 cestas, né, de alimento, higiene e limpeza. A Maria Neta fez um contato lá com a empresa e ela conseguiu baixar um pouquinho o valor das cestas, e se nós comprássemos as 150 cestas, eles nos dariam 10 cestas. Então, era uma grande oportunidade e pela fé nós fizemos a compra. Não temos o valor ainda das 150 cestas, temos um pouco mais da metade, mas pela fé nós confiamos que o Senhor vai suprir para nós, não as 150, mas quem sabe mais ainda, para em vez de atender 150 famílias, a gente atenda 200, quem sabe 300 famílias, e isso para a glória do Senhor. E que esta ação, que mais uma vez nós fazemos, nos dê abertura para compartilhar também a palavra de Deus com as pessoas. Não levar apenas o alimento físico, mas também levar o alimento espiritual. Então, se você fez parte o ano passado de contatos, de evangelismo, de acolhimento dessas pessoas, entre em contato com a irmã Maria Neta, ela está montando tudo para a gente já começar a fazer os contatos, e a nossa ideia é a primeira distribuição já ser feita no dia 8 de maio, então precisamos da sua ajuda na distribuição, no acolhimento, e precisamos da sua ajuda também na cooperação. Contamos com você, não apenas cooperando, mas também divulgando isso para os grupos que você faz parte. Eu sei que todos nós fazemos parte de vários grupos, de várias mídias sociais. Então, divulgue a campanha, ajude, né, a divulgar a campanha para que a gente consiga atender mais famílias possíveis, tá bom? Então esses eram os avisos que eu tinha, e nesse momento eu quero dirigir uma oração especial para a família Mignella. Ficamos sabendo
do falecimento do pastor Wagner Mignella. Wagner foi meu aluno aqui no seminário, ele se formou aqui, ele estagiou aqui com a gente, estava pastoreando uma igreja, mas também mais um pastor que foi vencido pela Covid. Então, que o Senhor conforte a família, a Cláudia, a filhinha, e também vamos orar pela Cláudia, que está internada ainda. Então, que o Senhor conforte, console os corações. Então, nós vamos orar, depois a gente vai recuperar algumas músicas de outros cultos, e em seguida eu volto para que a gente transmita a palavra do Senhor. Então, vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos muito abalados com a destruição que esse vírus tem causado na humanidade. E ficamos ainda mais perplexos quando isso nos atinge diretamente, atinge pessoas amigas, conhecidas, queridas. Pai, nós realmente queremos clamar ao Senhor pela Tua misericórdia. Que o Senhor derrame a Tua misericórdia sobre este mundo. Que o Senhor permita que o mais rápido possível a população mundial seja vacinada e que as pessoas deixem de ser vencidas por este mal. Sim, certamente todos nós vamos morrer um dia, Senhor, mas estamos lidando com uma pandemia, com algo que está devastando a população mundial, devastando vidas, famílias, igrejas. Quantos pastores, ó Deus, que já foram vencidos, quantos missionários já vencidos, e nós queremos rogar, ó Deus, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, especialmente neste momento, pela família do pastor Wagner. Que o Senhor seja o confortador e o consolador da família toda, Deus. Restaura, por favor, a saúde da Cláudia, Senhor. Nós intercedemos a favor dela. Pai, muito obrigado por nos ouvir. Nós não somos merecedores de nada, nós não poderíamos sequer pedir algo para o Senhor. Mas o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso. E apesar de todas as nossas falhas, o Senhor nos ouve. E é por isso que nós intercedemos nesse momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Conforta, Senhor, cada coração. É a minha oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos cantar, apesar da tristeza de ter perdido um irmão, um amigo, mas vamos cantar porque a música não é para nossa alegria, para nossa satisfação, para o nosso prazer, mas a música é para adorar a Deus por aquilo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Salvador da humanidade. Então, apesar das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas frustrações, vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco eu volto para compartilhar a palavra do Senhor com você. Que Deus abençoe. Diante
bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de dependo de ti. Muito bem, queridos, a gente já tem o texto aqui, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17 até versículo 21, é o trecho que nós vamos tratar. Semana passada eu falei de bons exemplos a serem seguidos. Se você estava conosco domingo passado pela manhã, você acompanhou a mensagem. Se você não estava, eu quero fazer um desafio para você. Entra no nosso canal do YouTube e ouça a mensagem, que foi desafiadora, animadora para cada um dos nossos corações e certamente vai ser para o seu coração também. Paulo, ele nos deixa um exemplo, é o que ele fala aqui, né? Nós falamos de homens bem-sucedidos em várias áreas da nossa sociedade, mas nos concentramos no apóstolo Paulo, porque ele nos dá um exemplo de uma vida espiritual bem-sucedida. E ele recomenda que a gente siga o seu exemplo, é o que ele diz aqui: sede meus imitadores. E foi isso, apenas nisso que eu me concentrei na semana passada. Paulo, para ter uma vida espiritual bem sucedida, ele reconhecia que ainda tinha um caminho para prosseguir, que ele não tinha chegado lá. Paulo, para ter uma vida espiritual bem sucedida, ele deixava para trás o passado, ele não vivia no passado. E para ter uma vida bem sucedida espiritualmente como teve, o apóstolo Paulo estabeleceu um propósito para a sua vida, e ele disse: eu vou prosseguir para o alvo, eu vou prosseguir
até cruzar a linha de chegada e receber o prêmio. Uma vida bem-sucedida é uma vida que segue este padrão. Então, nenhum de nós chegou lá, nenhum de nós atingiu a perfeição, e nós precisamos entender isso. Não somos perfeitos. Precisamos parar de viver, né, nas dores, nas lutas, nas perdas. Claro, temos perdas, mas se nós ficarmos presos às perdas, às derrotas, às frustrações do passado, nós vamos bloquear o nosso presente. E se nós não tivermos um alvo de vida, um propósito de vida, se nós não sabemos o que Deus tem planejado para nós, como nós vamos experimentar tudo que Deus preparou para nós? Então, aí está o segredo de Paulo. Hoje, na mesma passagem, nós vamos perceber que ele também nos apresenta um modelo de uma vida espiritual estável emocionalmente. Ele tinha uma vida espiritual que, independente das circunstâncias, ele estava equilibrado, ele estava sereno, ele podia tomar as decisões acertadas. E Paulo aqui, nós vamos extrair aqui da vida de Paulo, ainda nesse trecho, duas atitudes que ele tinha e que nós podemos imitar, e com certeza isso vai nos ajudar a nos mantermos firmes, inabaláveis, mesmo que as circunstâncias todas sejam desfavoráveis. E como tema para esta mensagem, né, ter conhecimento do seu destino glorioso vai te ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Ter conhecimento do destino glorioso vai nos ajudar diante das adversidades da vida. E nós vamos extrair aqui duas sugestões de Paulo para produzir em mim, em você, em nós, como indivíduo, como família, como igreja, para produzir em nós uma estabilidade emocional. E rapidamente nós vamos para a primeira sugestão. E a primeira sugestão não podia ser outra. A primeira sugestão que eu observo aqui na vida de Paulo é: não tenha dúvida de quem você é em Cristo. Veja o que ele diz aqui no versículo 20, na primeira parte do versículo 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Paulo não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. E se você, se nós queremos ter uma vida equilibrada, uma vida estável, uma vida estabelecida, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Os ouvintes de Paulo, eles ao pegarem esta carta, eles entenderam muito bem o que Paulo queria dizer. Por quê? Porque eles viviam numa cidade, numa terra grega, mas a maior parte deles tinha cidadania romana. E apesar de estarem vivendo num país estrangeiro, longe da sua pátria, eles nunca deixaram de entender que eles eram cidadãos romanos. A sua lealdade era ao imperador romano. O centro administrativo da cidade de Filipos era Roma. Era de lá que vinham as leis, as ordens a serem seguidas. Isso é muito interessante para compararmos com a nossa realidade aqui, com os nossos dias. Se você meditar ou estudar ou pesquisar um pouquinho, você vai ver que as embaixadas de um país, né, em outros países, elas se encontram num território estrangeiro, mas elas são consideradas território nacional. Por exemplo, a embaixada do Brasil, vamos dizer, na Itália,
Então, lá na Itália, a embaixada está localizada num país estrangeiro, mas aquele pedaço é considerado território brasileiro, território nacional. O embaixador que é enviado para lá ou para qualquer outra parte do mundo, aquele embaixador, ele não pode investir financeiramente no país que ele está. Ele não pode comprar propriedades, ele não pode fincar as suas raízes ali. Por quê? Porque ele é um estrangeiro ali, a sua pátria está longe, a sua pátria está distante, e logo ele vai voltar para casa. E ele é incutido na mente do embaixador é que essa não é a sua pátria amada está lá, e logo você volta para casa. Eles moram lá, mas não pertencem àquela terra. E o contraste que Paulo faz aqui é entre ele e os falsos mestres, os falsos líderes que estavam surgindo no princípio da igreja. Então Paulo fundou várias igrejas, e depois de Paulo fundar as igrejas, estabelecer liderança, Paulo voltava como padrão de missionário, ele voltava para a sua igreja de origem, prestar relatórios, e muitas vezes quando isso acontecia, se infiltravam falsos mestres, falsos obreiros, e Paulo mostra aqui um tremendo contraste, entre o cidadão do céu, o cidadão que sabe que não pertence a essa terra, a sua pátria está longe, está além, do cidadão que quer fazer as suas raízes aqui. E ele fala sobre os cidadãos que tem o foco aqui, dos versículos 18 e 19, se você observar comigo, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles, o ventre, a glória deles, a infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Interessante que Paulo fala muito nesta carta de alegria, mas especificamente nesse momento, Paulo diz que está falando chorando. E ele não está chorando porque ele está decepcionado com Deus, ele não está chorando porque ele está sofrendo, ele está chorando por ver a incredulidade do coração do homem. Homens que se dizem religiosos, aqui ele está tratando com judaizantes, com pessoas que conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Ele está chorando por ver que estas pessoas não criam na suficiência de Cristo. Eles infiltraram na igreja de Filipos, como em outras igrejas, dizendo: não, Cristo só não é suficiente. Você sim precisa aceitar Cristo como seu Salvador, mas isso só não basta. Você precisa cumprir rituais, você tem que participar do nosso movimento, da nossa igreja, você precisa guardar toda a lei. Paulo chorava porque essas pessoas acreditavam que para ser aceitas por Deus, elas precisavam cumprir rituais, leis e cerimoniais religiosos. Pessoas que são guiadas apenas pelas suas emoções, pelas suas paixões. O seu Deus é o seu próprio ventre, e quando ele está falando do seu ventre, ele está se referindo ao homem interior, ao eu. E Paulo está dizendo: estas pessoas não são modelos para serem seguidos. Essas pessoas estão preocupadas com as coisas, com os negócios desse mundo. O cruel é que a Bíblia afirma que o fim deles é destruição.
Por incrível que pareça, ainda hoje, em nossos dias, existem pessoas que não acreditam na suficiência das Escrituras, na suficiência de Cristo. Infelizmente, hoje existem púlpitos que estão pregando que só Cristo não basta, só a fé não basta, precisa de algo mais, você precisa fazer algo. E esse é o grande motivo porque nós encontramos religiosos, pessoas que estão fielmente participando de cultos, que estão cumprindo rituais, mas não têm uma certeza da vida eterna, porque estão focados nas coisas terrenas. Talvez seja o seu caso hoje à noite. Talvez você é uma boa pessoa, talvez você é um bom religioso, né? Mas não tem uma certeza que a sua pátria está no céu. Você não tem essa convicção. E isso por quê? Porque você está focando nas coisas terrenas, no seu próprio eu. E se esse é o caso, o meu desafio, o desafio do apóstolo Paulo para você, né, defina quem você é. Paulo diz: a minha pátria está no céu. Essa não é a minha pátria. Eu sou forasteiro aqui. Eu sou estrangeiro aqui. A minha pátria está lá. Paulo sabia exatamente quem ele era e por isso ele tinha uma vida cristã estabilizada. Os problemas, os conflitos, as dores, as perdas não faziam com que Paulo se prostrasse, porque ele sabia exatamente quem ele era. Mas ele fala do cidadão do céu, e ele, versículo 20, ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Aguardamos o nosso Salvador. Quem ele é? Não é uma religião, não é uma denominação, não é um ritual. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo, o qual esse Senhor Jesus Cristo, que Paulo aguardava, e que aqueles que sabem quem são, que não são cidadãos desse mundo, que não querem fincar suas raízes aqui, sabem que este Salvador vai voltar. E ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Cidadão do céu sabe que a sua casa não é aqui. Apesar de viver nesse mundo, apesar de serem governados pelas leis desse mundo, apesar de estarem trabalhando, como Paulo fala, de sucesso, e nós tratamos aqui de homens de sucesso, sim, que precisam ser imitados também. Apesar de nós estarmos nos negócios desse mundo, investidos aqui nesse mundo, nós como cristãos temos que saber que nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos dos céus. Não confiamos na carne, porque a carne é fraca. Confiamos no poder de Cristo. Ele diz aqui: segundo a eficácia do poder que ele tem poder. Quando o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele está citando os heróis da fé, homens e mulheres que fizeram uma grande diferença aqui nesse mundo, na sociedade em que eles viviam, na época em que eles viviam. O escritor, ele faz a seguinte afirmação, e você pode conferir depois, Hebreus capítulo 11, versículo 13, ele diz: todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O autor está dizendo o seguinte: havia uma promessa feita a Abraão de uma terra prometida, e
todos esses heróis da fé, homens e mulheres, partiram sem pisar lá. Mas a terra prometida aqui neste mundo, apesar de ser uma expectativa deles, não era algo que os dominava, não era algo que, se não atingisse, ficariam frustrados, porque eles sabiam que aqui nesse mundo eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, ele diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. A primeira sugestão de Paulo aqui, que nós encontramos como o exemplo de Paulo, da vida de Paulo, é que para nós termos uma vida espiritual estável, equilibrada, sem altos e baixos, com alegria do Senhor, mesmo que as circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis, nós precisamos entender: não somos deste mundo. Paulo jamais acreditou que ele deveria investir a sua vida aqui. Pelo contrário, ele deixou todas as coisas, ele fala, para poder atingir o seu alvo. Essa é a primeira sugestão do apóstolo Paulo. A segunda sugestão que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo: se eu, se você, se nós queremos ter uma vida cristã equilibrada, ele diz o seguinte: nós devemos saber que existe um futuro glorioso nos aguardando. Existe um futuro glorioso que te aguarda, que me aguarda. Versículo 20, ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador. Paulo tinha convicção de algo muito mais precioso que o aguardava lá no futuro. E tudo isso era resultado da graça de Deus. Paulo sabia que ele não era merecedor, mas ele sabia que pela graça de Deus um futuro glorioso o aguardava, e esse futuro glorioso não era aqui. As pessoas que ele cita nos versículos 18 e 19 não tinham essa confiança, sequer pensavam no retorno de Cristo ao mundo. Por isso eles viviam e investiam as suas vidas, os seus talentos, as suas capacitações nesse mundo. E infelizmente muitos crentes hoje estão vivendo assim. Eles não pensam no futuro glorioso, não pensam que Cristo vai voltar. Eles vivem como se Cristo não fosse voltar. E se nós queremos ter vida equilibrada, espiritualmente equilibrada, algo que precisa ser estabelecido, firmado, é que existe um futuro glorioso para nós no céu, e esse futuro vai se abrir na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dar um exemplo muito interessante no meio esportivo. Muitos jogadores, principalmente brasileiros, eles acabam se mudando para outros países, eles vão jogar em clubes de outros países, e muitos deles acabam se naturalizando naquele país. Eles pedem cidadania daquele país, e eles perdem a cidadania brasileira. E sabe por que isso acontece? Porque esses jogadores, ou alguns desses jogadores, não têm a esperança de um dia serem convocados para a seleção brasileira. Então, em países que o futebol é fraco, poucos jogadores, poucos ídolos, essas pessoas acabam se tornando cidadãos daqueles países para poder vestir a camisa daquele país e jogar uma Copa do Mundo.
Por quê? Não tem uma certeza que serão convocados. E por causa dessa incerteza, eles tomam uma decisão que afeta a vida deles para o resto dela. Jamais poderão vestir a camisa amarelinha, a camisa verde e amarela do nosso país, da nossa pátria amada. A decisão de se naturalizar em outro país, para poder ter uma chance de jogar uma Copa do Mundo, né? Jamais eles vão poder sentir a glória de vestir a nossa camisa. E Paulo está tentando mostrar exatamente isto para eles e para nós, que a nossa pátria não é aqui, não é essa camisa que nós temos que vestir, é aquela camisa que nós temos que vestir, é aquela pátria que nós temos que defender. Apesar de estarmos vivendo, né, em um país estrangeiro, esse aqui não é o nosso país, essa aqui não é a nossa pátria. Apesar de vivermos aqui, de termos os nossos negócios aqui, temos que ter a convicção, é lá a minha pátria. Eu estou selecionado para participar da pátria celestial. Paulo está dizendo aqui que apesar de nós não estarmos no céu, a Bíblia nos garante que esse destino já está selado. Olha o que ele diz no capítulo 4, abaixa só um pouquinho aqui, capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Não vou entrar neste assunto de quem são essas mulheres que ele está falando, que ele está pedindo ajuda para elas, mas o que eu quero destacar aqui é que Paulo está dizendo que o nome deles estava escrito lá, está escalado para passar a eternidade lá no céu. Jesus, certa vez falando com os seus ouvintes, em Lucas 10, 20, os seus discípulos, eles estavam alegres por estarem fazendo grandes sinais, curas, milagres, e Jesus vira para eles e ele diz o seguinte: alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, alegrai-vos sim, porque o seu nome está arrolado no livro da vida, o seu nome está arrolado no céu. E é isso que nós precisamos ter a convicção para poder ter vida cristã estabilizada. Se nós achamos, não sei, será que eu vou, será que não vou? Esse livro diz, se o nome está escrito no livro da vida, nós vamos participar desse futuro glorioso. Aquele que crê em Cristo tem um futuro glorioso à sua frente, e quando nós sabemos que temos um futuro glorioso lá na frente, as nossas vidas aqui vão ser equilibradas. É interessante que aqui no capítulo 3, né, Paulo começa o capítulo 3 falando como um historiador. Ele fala do seu passado. Ele fala que em Cristo ele descobriu novos valores. Paulo, ele diz, olha, eu tinha tantas conquistas, eu era tão importante para as coisas desse mundo, para os negócios desse mundo, mas quando eu tive um encontro com Cristo, eu descobri novos valores. E ele fala algo interessante, tudo aquilo, todas aquelas conquistas, ele diz, eu considerei como um lixo. Versículo 7, considerei como lixo tudo aquilo. Paulo fala como historiador, falando do seu passado, né? E de que ele não se firmava no seu passado,
mas que ele se firmava no seu futuro. No segundo trecho da carta, Paulo fala como um atleta, e ele fala que ele não ia viver uma vida inútil, ele não ia viver uma vida à toa, ele não ia viver uma vida sem propósito. Ele diz: eu estou avançando para o alvo. Então, no primeiro momento, ele fala como um historiador, ele conta sobre a sua vida, suas vitórias, as suas conquistas, mas ele diz: tudo aquilo para mim fica para trás. E agora ele fala como um atleta: eu prossigo para o alvo. E nesse finalzinho que nós lemos do capítulo 3, Paulo fala como um estrangeiro, afirmando que a sua pátria não era aqui nesse mundo, que ele vivia na expectativa da vinda de Cristo. Ele vivia cada dia como se Cristo fosse voltar naquele exato momento. Ele diz aqui no versículo 20 que nós aguardamos, é uma expectativa. A situação pode ser ruim, pode ser desastrosa, catastrófica, mas ele diz: eu estou aguardando para agora, para já, o retorno do Senhor. Ele estava pensando: eu tenho um futuro glorioso, não nesse mundo, mas nos céus. Ter esperança num futuro, gente, vai exercer grande influência no nosso presente. Se nós não temos expectativa da glória que está por vir, o nosso presente vai ser um presente estagnado, apático. Abraão habitou entre tendas, em tendas no deserto, na expectativa de habitar na terra prometida. Moisés abriu mão de toda a glória do Egito. Moisés estava na linha de sucessão faraônica. Moisés seria o próximo faraó, e Moisés descarta tudo aquilo. Por quê? Porque ele percebeu que tinha uma recompensa celeste para ele. Jesus, nosso maior exemplo, a Bíblia diz que por causa da alegria que lhe estava proposta de ver pessoas salvas, ele suportou a cruz. Paulo esperava que Cristo voltasse nos seus dias, e isso dava uma força incrível para ele prosseguir, para ele não parar, para ele não desistir, para ele não desanimar. Quando ele estava sendo açoitado, ele pensava: Cristo pode estar voltando agora para me livrar. Quando ele estava preso, ele pensava: Cristo vai voltar e eu tenho um futuro glorioso na eternidade. Quer saber por quê? Que ter a expectativa de uma glória futura pode nos trazer estabilidade. Paulo fala: porque na volta dele vai haver uma grande transformação. Hoje nós vivemos num corpo de humilhação, de um corpo sujeito ao desgaste, de um corpo corruptível. Eu estive no começo da semana com a minha mãe, que completou 93 anos, uma grande bênção de Deus. E lá na casa dela, na casa da minha irmã, nós começamos a olhar fotos, né? Fotos antigas, né? E aí eu comecei a olhar para as minhas fotos antigas, e comecei a olhar para mim agora. Que desgaste que o tempo fez, que estrago que o tempo fez. Se nós ficarmos confiando somente nesse corpo, nas coisas desse mundo, nós vamos entrar em depressão. Nós olhamos para o espelho, os cabelos estão caindo, as rugas estão aparecendo, a barriga está aumentando, a pele está enrugando. Um corpo de humilhação.
Muitas pessoas, quando ficam idosas, elas perdem a alegria de viver. Por quê? Porque estão enraizadas aqui. Mas Paulo fala: você quer ter uma vida cristã vitoriosa, você quer ter uma vida espiritual estabilizada, não foca naqui, mas foca naquilo que está reservado para você lá no céu. Ele diz: o qual, versículo 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Cristo, 3 dias depois do seu sepultamento, ele ressurgiu dos mortos com o corpo transformado, com o corpo glorificado, com o corpo não sujeito mais à corrupção. E Paulo diz: é esse corpo que me aguarda, é esse corpo que eu terei. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre esse assunto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, o apóstolo Paulo diz assim: pois é assim a ressurreição dos mortos, semeia-se num corpo de corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra e ressuscita na glória. Semeia na fraqueza e ressuscita no poder. Semeia-se no corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Concluindo a nossa meditação nesta manhã, o modelo que Paulo apresenta de um crente estável, equilibrado, coerente, um crente que consegue enfrentar as adversidades desse mundo e ainda continuar se alegrando no Senhor, é que ele não tem dúvida de quem ele é, um cidadão dos céus, e que ele sabe que tem um futuro glorioso o aguardando. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes. Paulo sabe que se o cristão, ele não tiver dúvida que ele é um cidadão do céu, Paulo tem convicção que se o cristão vive na expectativa do retorno glorioso do Senhor Jesus, ele diz: vocês vão permanecer deste modo firmes, inabaláveis. Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor seu trabalho, a sua vida, o seu labor não é em vão, e não é em vão. Aquele que fez a promessa é fiel. Se você está nos visitando, Jesus disse que a verdadeira alegria não vem de nós termos grandes conquistas ou grandes feitos nesse mundo. A Bíblia diz que uma vida estável não é a vida que todas as coisas estão indo bem, favoráveis. Mas ele diz que uma vida cristã estabelecida é aquela que tem um nome escrito lá no céu. Se você está nos visitando e você não tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e lá em Apocalipse está dizendo que um dia os livros serão abertos e aqueles nomes que estiverem escritos no livro da vida vão passar a eternidade com o Senhor. Meu amigo, se você não tem essa certeza, eu quero fazer um desafio para você. Reflita um pouco sobre tudo que você ouviu. Saiba que
não podemos fincar raízes aqui nesse mundo, porque esse mundo passa. Os prazeres, os investimentos, a juventude, a força, a beleza, tudo isso passa, e passa rápido demais. Mas se você sabe, se você tem convicção que você é um cidadão dos céus, você vai ter uma vida equilibrada. Saiba que há um futuro glorioso que te aguarda. Jesus disse: se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Que promessa fantástica, que nos ajuda diante disso tudo que nós estamos vivendo, de tantas pessoas morrendo, de tantas pessoas partindo, de tanta dor. Nós podemos, se confiarmos em Jesus, nós podemos ter certeza que isso aqui não é a nossa pátria, e que há algo glorioso, grandioso esperando por nós. E meu desafio é: não viva na instabilidade desse mundo, viva na estabilidade das promessas do Senhor. Nós temos sempre o nosso QR Code, e nós temos também um WhatsApp que você pode entrar em contato conosco. Se você não tem uma certeza que você é um cidadão dos céus, se você não tem uma certeza que o dia que o Senhor Jesus, vier buscar a sua igreja, o seu corpo, que você estará ali, então entre em contato com a gente. Deixa a gente te ajudar a ter um encontro com Cristo e ter uma vida totalmente transformada. Nós queremos te ajudar. Entra em contato conosco. Deixa-nos falar com você. Se você é um crente, lembra quem você é e lembra o que te aguarda, o futuro glorioso que te aguarda. E assim que você possa enfrentar todas as dores desse mundo sem perder a sua esperança, sem perder a alegria que Cristo dá em nossos corações. Eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar nosso culto nesta manhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor, a palavra pregada diante do Senhor, e suplicar a Deus: aplique na vida de cada pessoa que participa deste culto. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio. Que nós que professamos uma fé em Cristo, que nós possamos entender que somos cidadãos dos céus. Que nós que já professamos uma fé em Cristo possamos entender que há um futuro glorioso nos aguardando. E que essas duas verdades possam transformar a nossa vida, as nossas atitudes e o nosso desenvolvimento aqui nesse mundo. E tudo isso para a tua honra e glória. Se há alguém nos assistindo, participando deste culto, que não tem esta certeza de ser um cidadão dos céus, que não tem a certeza que tem um futuro glorioso o aguardando, ó Deus, que o teu Espírito Santo toque nesta vida e que esta pessoa nos permita apresentar o plano maravilhoso que o Senhor tem para todo aquele que em Jesus crê. E que assim, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado com crentes edificados e com perdidos salvos. Aplica, Senhor, a tua palavra e a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez a
a sua participação conosco, ela é muito importante. Que a palavra do Senhor tenha feito sentido na sua vida. Que você tenha um excelente almoço com a sua família e aguardamos você logo mais às 18 horas para um novo culto de adoração ao Senhor. Até lá e que Deus te abençoe.